Programas Mulheres em Ação com Berenice Bellato, e hoje nós temos como convidada Andressa Simões, recepcionista, solteira de 34 anos. Tudo bom, Andressa? Tudo bem. E a Andressa teve uma experiência quase morte. E após essa experiência que ela teve, que na verdade parece-me aí que você vai confirmar comigo, que foi após você ter um aborto espontâneo. Exato, É isso? Isso mesmo. Me conta essa história, como é que foi isso, o que aconteceu? Então, julho de 99, eu engravidei do meu segundo filho, do meu namorado, né, que é o pai do primeiro também. E, enfim, aí eu falei para ele que estava grávida e tal. Isso há 10 dias que eu tive um atraso nas minhas regras, eu já passei para ele essa informação. Ele falou que tudo bem até então. Eu já tinha certeza, não tinha feito exame nem nada, mas eu já tinha certeza. E aí ele pegou e contou para a mãe. E aí a mãe dele foi contra, né? E, conclusão, a partir daí começou um sofrimento, assim, na minha vida. Ele me maltratava, não colocou a mão em mim, mas Você me morava maltratava. com ele? Eu morava, sim. Eu passava um tempo na casa dele e outro tempo na casa da minha mãe. Nunca eu peguei tudo e saí para morar com ele, porque ele morava com os pais. Né? Uhum. E a partir dali ele falou que não ia me ajudar em nada, que ia me deixar sozinha, e eu fiquei com medo. Então eu sofri muito nessa gestação. Você ficou com medo do quê? De ficar sozinha, de ficar sem ele? Então, eu fiquei... Na época eu gostava muito dele, mas o meu maior medo era ficar sozinha, porque eu não tinha só aquela gravidez. Ali eu já tinha um filho de 3 anos, e eu morava com a minha mãe ainda, né? Então eu fiquei com medo de ficar sozinha, porque eu estava desempregada na época, e eu pensava, como que eu vou sustentar 2 filhos, sem marido, sem ninguém? E nisso, assim, passou muito rápido esse tempo, porque quando eu fui me dar conta, eu já estava grávida de 3 meses dele, e ainda assim ele não aceitava. Então ele me maltratava, fez de tudo para mim não ter essa criança, né? Me ofereceu remédios, abortivos, essas coisas todas. Só que eu não aceitei. E nisso eu escondi da minha mãe até o fim, assim, dentro da casa dela, eu vivia Dentro com do você roupa morava com a larga. tua mãe, você grávida e sua mãe não percebeu? Porque a minha mãe sempre trabalhou fora, então ela sai de manhã e chega à noite. E quando ela chegava, eu praticamente já estava no meu quarto, né? Então eu escondia mesmo, assim, eu que cuidava da casa dela, tudo. E até enjoos, desmaios, essas coisas aconteciam sempre quando ela não estava, parecia uma coisa. Enfim, aí, a partir daí, foi crescendo, crescendo, as pessoas começaram a perceber que eu estava grávida na rua, ligava para ele, você vai ter mais um filho, tal, não sei o quê. Aí ele me ligava todo bravo, me xingando, me esculachando. Mas você nunca mais ouviu depois? Ele se afastou totalmente de você? Não. Agora, assim, hoje eu tenho um relacionamento com ele porque eu tenho Não, filho. na época. Então, Na época da sua gravidez, você não falava mais com ele? a gente se encontrava, assim... esparsamente. Exatamente. Uma semana sim, outra não. Mas a maioria das vezes era para brigar, né? E eu tentando convencer ele de que aquilo não era o fim do mundo e que agora não tinha mais o que fazer. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Esses encontros, assim, de 15 em 15 semanalmente, eram encontros só de briga ou tinha também um enlevo amoroso? Não. Não tinha relevo amoroso. Só brigas? Só briga. Realmente a gente se desentendeu mesmo nessa época. E assim, foi um momento muito ruim para mim, porque eu sofri demais, assim como eu nunca havia sofrido. Então, eu só chorava, eu sentia muita tristeza. E assim, eu frequentava as aulas, as consultas, né, de pré-natal, normal, porque até então eu tinha que cuidar daquele bebê, né? Uhum. Mas assim, eu não sentia vontade de viver mais, porque ele me maltratava e eu tinha muito medo da minha mãe e meu pai me colocar na rua com aquela criança. Então era uma situação dos 2 lados que eu vivia, tanto da parte da família dele quanto da minha. Porém, a minha mãe não sabia, até então que eu estava grávida. Mas você não tinha assim, um grau de confiabilidade com a sua mãe para você poder chegar e relatar para ela o que ocorria com você? Então, eu tinha esse grau, só que quando aconteceu isso pela segunda vez, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei com medo. Eu senti muito medo a partir do momento que eu vi que eu não podia contar com ele, né? E aí eu fiquei sozinha, mas até então eu contei para uma tia minha, que é a irmã da minha mãe,
E essa minha tia falou que ia me ajudar, ia me dar força, tudo. E ainda assim eu tinha medo. Essa gravidez, ela foi até os 5 meses. Sim, meu bebê já mexia, tudo. Eu não sabia o sexo, né? Eu fiquei sabendo só depois. Mas o meu bebê, que tinha 3 anos, também já, sabe, alisava minha barriga, beijava. Então eu tinha só atenção, carinho, esse lado, assim, na minha tia, do meu filho, e depois eu contei para minha irmã também. E aí essa minha irmã Quantos anos também... sua irmã tinha? Na época eu tinha 23 anos e a minha irmã tinha 21. E aí ela vinha, não, nós vamos ter outro neném, não sei o quê. E eu, tipo, não pensava nessa possibilidade que, tipo, vai nascer e tudo vai passar. Né? Eu só sentia medo. Medo de ficar sozinha. Conclusão. Isso de julho até dezembro. Quando foi em dezembro de 99, na virada do ano, eu fui para a casa da minha mãe. Chegando lá, eu deitei na cama e depois de meia hora que eu acordei, eu estava doente, com 40 graus de febre e grávida de 5 meses. Quando eu cheguei, não tinha ninguém em casa. Aliás, minhas 2 irmãs pequenas, minha mãe estava fazendo as correrias para o final do ano, comprando essas coisas. E aí eu peguei e deitei, quando eu acordei, eu medi a minha febre, porque eu sentia muito frio. Era 40 graus que media essa febre, e eu fiquei com medo, pedi para minha irmã pequena chamar uma amiga. E nós estamos na febre de curiosidade para saber realmente o que foi que aconteceu com você. Isto é assunto para o próximo bloco, e estamos aqui agradecendo, inclusive, o nosso apoiador, que é o Segmagem, tá bem? Daqui a pouquinho a gente está de volta com você.